Boa tarde pra tu, seja muito bem-vinda. O que é que tem aí no Tricolor que ainda não se reapresenta hoje, só se reapresenta amanhã, mas aproveita esse período para recuperar jogadores e também o técnico Martim Palermo terá que escolher uma peça aí no meio de campo, porque uma ausência já é certa pro duelo contra o Vasco, não é isso? Boa tarde pra você, Fernanda Alves. Boa tarde, André, pra você. Fala, pessoal, e todo mundo que sempre acompanha o segundo tempo. André, o Fortaleza só se reapresenta amanhã às 4 da tarde. Mas aí Martim Palermo tem que pensar com quem é que já vai começar a fazer os trabalhos para a reapresentação de amanhã, tendo em vista que o meio de campo tem um problema muito importante. Matheus Pereira é uma ausência confirmada do Tricolor de Aço. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na partida e por isso estará de fora contra o Vasco. Mas o meio de campo do Fortaleza é um setor que tem vários atletas à disposição, tanto que você que nos acompanha pela TV Diário e também pelo YouTube, @JogadasVM, pode visualizar aí que são muitas opções, mas com características diferentes. Temos ali à disposição Pochettino, tem o Pablo Roberto, tem também o Rodrigo, que já teve oportunidades de entrar com o treinador Martim Palermo, Crispim ainda no departamento médico, já que estava com a fadiga muscular no último jogo, Pierre, tem o Guzman, tem também ali o Rosseto, que entrou no último jogo, Martinez, Zé Wellison, Luca Prior, que também está com desconforto no pubis, e Lucas Sacha, que atualmente tem ali assumido essa titularidade no meio de campo. Mas afinal, quem é que deve assumir essa posição do Matheus Pereira? É um desafio para o Palermo e também para a gente que acompanha aqui. Já deixo logo minha opinião, tá, André, e todo mundo que nos acompanha aqui. Entre Pochettino ou Guzman, ficaria, na minha opinião, numa boa perspectiva diante do Matheus Pereira ser essa ausência principal. Ah, mas eu quero saber a tua opinião, Brenão, porque são muitas características, são muitos jogadores e com características diferentes. Qual é a característica contra o Vasco que o Fortaleza mais vai precisar? Acho que a pergunta é essa. É um jogo em casa contra um adversário em que se tem uma necessidade enorme de vitória. O que é que você imagina que o Palermo deve optar para essa partida, já sem o Matheus Pereira, peça importante no meio de campo? O jogo contra o Vasco, ele é um jogo meio traiçoeiro, sabe? Esse time do Vasco da Gama é uma equipe muito irregular, mas consegue algumas vezes, em partidas específicas, uma atuação que muitas vezes nem condiz com o que ele fez durante toda a competição. Eu acho que o Fortaleza, para esse momento, mesmo jogando em casa, ele precisa contra o Vasco ter um meio de campo com um pouco mais de força. E aí tem algumas peças que a gente tá vendo aí, quem tá na TV e no YouTube, que eu nem colocaria, porque claramente não estão fazendo parte da lista do Palermo. O caso do Martinez, que eu lamento bastante, que eu acho que é um cara que tinha como ajudar ainda. O Zé Wellison também, que nem apareceu mais, então esses dois aí eu nem coloco. E aí você ainda tem dois caras lesionados que são muito importantes. Das opções que o Palermo tem em mãos, no lugar do jogador Matheus Pereira, um nome que poderia ser interessante há alguns meses atrás seria o do Pochettino, mas o Pochettino acabou que perdeu o que a gente via dele nos últimos anos no Fortaleza. O Pochettino caiu demais. Então, não sendo o Pochettino que a gente conhece, eu acho que ele pode caminhar, meu querido André Almeida, eu acho que ele pode caminhar para tentar colocar ou o Pierre, que eu acho que é o cara que mais se aproxima ali do Sacha, então você teria um meio campo mais de força, ou o Rosseto, que eu acho que não foi bem na partida passada. Então acho que o Pierre seria a melhor opção. Se a gente parar para pensar que o Guzman, no jogo anterior, ele entrou, mas entrou um pouco mais atrás, ele não conseguiu render a mesma coisa que ele rendeu quando ele jogou mais à frente, eu acho que o Guzman não seria também a melhor opção. O Guzman ele tem que jogar mais perto da grande área. Então, pro lugar do Matheus Pereira, na minha opinião, o Pierre seria a melhor opção. Seria com o Pierre? Não acha que perderia um pouco da criatividade, da saída de bola? O Pierre é um cara que fica um pouco mais, um volante mais... Daí eu achar que ele poderia colocar o Guzman para fazer isso. Ele poderia ter um meio campo com o Sacha, com o Pierre e com o Guzman, porque eu acho que o Guzman seria esse responsável pela movimentação, e o Pierre e o Sacha sai muito pro jogo também, né? Não tem, claro, a mesma qualidade de passe do Matheus. O que o Fortaleza vai sentir muita falta sem o Matheus é do passe. O passe é muito importante e o Matheus tem essa qualificação muito acima dos demais. Agora, eu acho que ele teria um meio de campo com um pouco mais de força para tentar conter também a equipe do Vasco, e teria o Guzman para carregar essa bola e dialogar com quem joga mais à frente. Ô, seu Wilton Bezerra, é uma dúvida que paira na cabeça, porque eu tava tentando aqui puxar na memória. Com o Palermo, Fernando Alves me corrija se eu estiver errado,
com o Palermo, o Matheus Pereira foi titular em todos os jogos. Ele é titular desde quando chegou, André. Ele foi titular em todas as partidas que ele pôde enquanto estava à disposição. Com o Renato Paiva e com o Palermo. Teve um momento que ele ficou no departamento médico, aí não pôde continuar. As ausências dele foram só por necessidade, como tem essa agora da suspensão e também do departamento médico. Os outros jogos ele foi titular sempre. Pois é, seu Wilton Bezerra, o Matheus Pereira tem sido titular sempre. E aí você perde um cara que tá sempre jogando. Qual é o tamanho da ausência do Matheus Pereira? É de fato um prejuízo ou não é um problema? Um jogador que dá para se substituir com essas opções? E qual é das opções disponíveis que pode ou manter o nível ou melhorar em relação ao que vinha mostrando o Matheus Pereira? Rapaz, eu não sei. E acho que o Palermo também não sabe muita coisa, não. Não sabe o que fazer. Eu também acho que tá meio nebuloso, sabe? Tá nebuloso. De lascar é que antigamente, quando eu me lembro de quem realmente fazia falta no Fortaleza e no time do Ceará, eu fico meio triste, sabe? Os desfalques de antigamente, quando se falava Zé Eduardo não vai jogar, pelo amor de Deus. Aí o mundo se acabava. Rapaz, Pedro Basílio tá machucado, não joga. Hamilton Belo talvez não jogue. Lamentavelmente, hoje é totalmente diferente. Eu, sinceramente, não choraria pela ausência de quase ninguém, sabe? Lhe digo com toda sinceridade. Não é questão de pessimismo, nem má vontade com o jogador, não. Mas me dá uma certa tristeza, sabe? Desfalque antigamente era Celso. Celso Cavião não vai jogar. Vixe, Maria. Arthur não vai jogar. Carlindo não vai jogar. Samuel não vai jogar. Da Costa não vai jogar. Louro não vai jogar. Menino, Gildo não vai jogar. Aí os torcedores não dormiam, não comiam direito, perdiam peso. Era um negócio muito sério. Mas hoje, tanto faz como tanto fez. Esse meio campo do Fortaleza, no meu modo de ver, continua pobre. Pobre em imaginação, pobre no que diz respeito aos circuitos ligados com o ataque. Então, para o Wilton Bezerra, tanto faz como tanto fez. Pode ser Guzmán, que joga até mais ou menos, organiza bem, tem um bom passe, mas também não é de encher a boca. Esse é bom, bom pra caramba, entendeu? Não tem. Pierre, também não acho, não vi nada demais, nada. Esse Rodrigo, esse é que eu não vi mesmo, entendeu? Aí você tem quem? Resta Sacha, o Matheus Pereira, que é um cara habilidoso e tal, bom jogador, mas longe de ser, sabe, aquela ausência chorada, aquela ausência que dava até falta de apetite no torcedor. Tem mais não. Eu não sei. Eu lhe digo com sinceridade, eu não sei. Não sei o que é que o Fortaleza vai fazer para aquele ataque funcionar mais. A verdade é essa. De modo que é esperar que o Mancuso, mais uma vez, esteja inspirado e numa jornada de ordem individual ele resolva todos os problemas do time do Fortaleza. Você falou aí sobre o peso das ausências. Tem dois jogadores que nós estamos vendo na tela, nessa arte, que estão lesionados, que é o Lucas Crispim e o Luca Prior. Fernanda Alves, tem chance do retorno de algum deles, pelo menos na partida contra o Vasco? Lembrando que o jogo será na próxima quarta-feira, dia 15 apenas? André, em relação ao Crispim, é o que fica mais próximo de ter essa saída do departamento médico. Isso porque ele teve uma fadiga muscular, ficou afastado para poder fazer esse tratamento. Tem uma semana de recuperação e em relação ao desconforto no pubis do Luca Prior, ele já está 2 partidas sem estar relacionado, seguindo no departamento médico. E aí a expectativa que a gente fica é desse retorno do Crispim. Caso o Luca Prior retorne também, aí já é uma surpresa a mais dentro desse departamento médico, até as informações que nós temos hoje, terça-feira. Vamos combinar o seguinte, ainda tem um bom tempo, né? Tem uma semana. Para quem está machucado, para que o Palermo cada vez mais olhe para o time dele. E não se entusiasme tanto não, viu, Palermo? Não ache que o time foi maravilhoso, que o jogo foi espetacular. Não diga isso não. Não diga isso não, porque ele é um treinador, é um avaliador, é um selecionador e ele tem que ser coerente com aquilo que ele vê. Ele poderia ter politicamente, não, realmente vencemos com dificuldade, realmente não foi bem o que eu queria, o rendimento que eu pretendo é maior do que esse, mas dizer foi bom, gostei, é esse o comportamento, o que é que há? Pra cima de Moá,
como diz o malandro. Aí não dá pra entender. Aí eu fico cabreiro com isso, sabe? Me entristece. Eu gosto da sinceridade. Treinador que muitas vezes diz até uma coisa impopular, mas que fala a verdade do seu lado. O que é que custa? Não é obrigado o treinador a fazer acusações ao jogador, que o time não jogou nada, né? Igual a Jacaré, o jogador que tinha aqui no Calouros. Viola.